Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente está com mais um Entre Cases, que a gente ama. Hoje a gente vai falar sobre um projeto do ramo da mineração e a gente vai falar sobre refatoração de código e implementação da biblioteca do Material Y, principalmente. O Material Y é uma biblioteca popular, né, de componentes de interface de usuário, utilizando React. Além de outras coisas também. E aí, Champs, como você tá? Você tá empolgadíssimo, assim como eu, pro Entre Cases? E aí, Fernandinho, empolgadíssimo porque eu estava com saudade dos Entre Cases. Tem um tempo, né, que a gente não grava. É sempre gostoso conversar com o pessoal dos times, conhecer um pouquinho mais dos projetos. E vamos lá. É isso aí. Então, hoje estamos aqui com Bruna. E aí, Bruna, se apresenta pra gente. Tudo bem? Eu sou a Bruna Costa, eu sou UX designer aqui na DTI há 3 anos. E estou nesse projeto já tem uns 8 meses. Massa. E também com o Leleu, que hoje descobri que o nome dele é João Marcelo. E aí, Leleu, tudo bem? E aí, gente, tudo bem? Sou o Leleu, o João Marcelo. Estou na DTI aí há 3 anos e meio, por aí. Sou líder de desenvolvimento desse projeto. Boa. Bom, então para começar o Entre Cases, a gente gosta de contextualizar um pouco o negócio, assim, para a galera não ficar muito perdida do que a gente está falando, para depois a gente entrar um pouco mais na parte técnica. Então, quem pode começar falando um pouquinho do contexto do negócio e problema que vocês estão, né, resolvendo lá com esse projeto? Então, a gente pegou um projeto lá, né, que ele veio de um MVP, que era para validação de uma ideia ali, e a parte do front-end, né, que a gente vai focar aqui, foi feita em Angular. Ela foi feita, assim, um pouco... Algumas coisas não estavam tão boas, tinha algumas coisas que a gente tinha a opção de... A gente tinha a possibilidade de melhorar. E por isso a gente pensou em refazer esse front-end utilizando uma linguagem diferente ali. A gente pensou no React. O projeto ele é relacionado à mineração, blindagem de minério. E a partir daí a gente começou a conversar para validar essa ideia de as possibilidades que a gente podia ter ali para tornar o novo projeto mais escalável, com a curva de aprendizado boa. E daí que a gente começou a pensar no Material Y, né? Então seria mais ou menos ali a transição de um MVP para um projeto um pouquinho mais escalável, né? Isso. Era um MVP que a gente só fez para validar uma ideia, a gente viu que funcionou. O pessoal topou a ideia, tornar isso mais robusto. E daí a gente discutiu as opções que a gente tinha. E daí a gente está agora começando com essa ideia aí. Mas em relação ao contexto de negócio... a gente estava até conversando aqui anteriormente, né, sobre qual que era o desafio mesmo que estava sendo proposto, sabe? Então, no processo de desenvolvimento desse MVP, que o Leleu comentou, o objetivo era melhorar o processo de otimização da blendagem de minério. A blendagem de minério é, na verdade, a mistura, né, do minério, como que tem que ser a composição do minério para ele gerar um produto e esse produto ser comercializado. E aí, depois, quando a gente veio evoluir esse MVP para um produto, nós passamos por um processo de discovery para entender melhor quais seriam os problemas, as áreas que seriam abrangidas por esse produto. Para esse novo produto, nosso objetivo é melhorar o processo entre as áreas de comercial, logística e qualidade. A gente vai integrar essas áreas dentro de um único sistema. Hoje nós temos um problema de informação mesmo, de trânsito de informação, de ter informações atualizadas entre elas. Então, tem uma movimentação muito grande e assim, em alguns momentos, essa movimentação de informação acaba gerando gaps entre essas áreas. Uhum. Então, com essa centralização, nós conseguimos realmente gerar comunicação e facilitar todo o processo em que elas trabalham. Então, estou entendendo que o sistema de vocês, né, inicialmente, era para otimizar um processo. Sim. E depois foi para, né, teve esse outro desafio aí de centralizar informações de diferentes áreas. Sim. E tudo mais. Né? E aí, então, vamos entrar um pouquinho agora na parte mais técnica. Ele até começou já a falar, né, que antes tinha um front-end, mas que vocês resolveram antes era em Angular e resolveram mudar para React, utilizando Material Y. Então, conta um pouquinho mais desse desafio aí, do porquê mudar, né, já que, enfim, já existia um front, ele estava em Angular, né, por que mudar para o React e utilizar o Material Y? Então, acho que na parte da prototipação, até a Bruna pode falar melhor depois, mas a nossa ideia era
a gente queria, como o sistema iria expandir para outras áreas, a gente queria criar uma identidade com componentes que a gente poderia reaproveitar ao longo do sistema. Eu acho que a gente não conseguiria fazer isso no Angular, porque ele já estava muito nichado para aquele foco. Ia ser muito difícil a gente usar os componentes que já estavam lá para outros cenários. Seria pouco reaproveitável. Pouco reaproveitável. Ia ser muito complexo a gente pegar o que estava lá e transformar em um sistema que abrange outras áreas. Acho que seria um desafio ainda maior do que a gente criar um front-end novo, fora que a gente conseguiria fazer do nosso jeito, né, com a parte de UX, com a Bruna prototipando tudo. A gente também viu no Material UI ali uma forma de integrar muito bem design e front-end, né? Acho que comunica muito bem essas duas coisas. E eu senti também que a curva de aprendizado pode ser que no início a gente sofreria um pouquinho, né? Porque já tinha desenvolvedores trabalhando com Angular, algumas coisas que a gente tinha que ajustar ali no MVP para eles poderem ir testando e tal. Poderia ser que a gente sofreria um pouquinho ali no início, mas eu acho que a longo prazo o time exportaria melhor, assim, sabe? Eu acho que agora que a gente vai entrar em outros módulos, a gente já tem componentes que a gente usou no comercial que a gente vai reaproveitar por completo. Então, eu acho que a tendência é ficar cada vez mais rápido, né? O que a gente quer realmente é isso, né? Criar um ambiente ali para que as pessoas que estão chegando consigam desenvolver sem ter que passar por muito tempo ali de estudo e tal. A gente deixar as coisas mais mastigadas e componentizadas ali para eles, né? Eu tenho um sentimento assim bem forte que a velocidade do desenvolvimento na nossa nova interface ela é assim claramente mais rápida. Os desenvolvedores conseguem se situar melhor ali no código, eles conseguem entender melhor o contexto ali que ele está mexendo. O que eu não sentia no MVP. No MVP eu sentia que às vezes pequenas mudanças geravam várias horas de desenvolvimento por não está tudo perfeitamente estruturado, acho que é normal, né, no MVP, mas eu sinto que para esse contexto, para esse novo projeto, os desenvolvedores têm saído muito bem, né? Mesmo pessoas que entraram sem muito conhecimento do framework têm tido um aprendizado rápido, sim. Legal. Então, Bruna, conta um pouquinho da sua experiência em relação a essa prototipação que o Leleu falou. Quando a gente estava fazendo o processo de discovery para escalar esse produto, nós identificamos que tinha muitos problemas de usabilidade mesmo no MVP. E aí, né, junto com questões técnicas, a gente chegou à conclusão que realmente precisava criar uma nova interface do zero, como o Leleu comentou. E quando nós definimos por utilizar o Material UI, foi muito pela facilidade mesmo de uso dele. A gente já tinha componentes bem estruturados. A biblioteca ela é muito adaptável. Então, assim, a biblioteca que eles têm para o Figma, ela é fácil de ser personalizada. A gente conseguia personalizar ela para o manual de marca mesmo da empresa, do nosso cliente. Os componentes, eles davam para ser reutilizados dentro do contexto que a gente precisava criar. E aí, pensando igual o Leleu comentou, né? Nós estamos atendendo o time comercial, nosso objetivo é atender a logística e a qualidade também. Então, nós precisávamos de componentes que seriam reutilizados em todas essas frentes. A estrutura que eles têm hoje dentro do Figma, mesmo para componentes que a gente tem que criar do zero, eles não são tão do zero assim, né? Isso facilita muito, porque a gente consegue utilizar a mesma estrutura e gerar variações dentro desses componentes e eles podem ser reutilizados dentro dessas outras áreas, né? Logística e qualidade. Então, a escolha pelo Material UI, ela tem facilitado muito esse processo, sabe? Porque uma vez editada a biblioteca, a gente consegue usar ela sempre seguindo o mesmo padrão. Vocês veem algum lado negativo da utilização do Material UI? Porque, assim, pensando rápido aqui, talvez ele vai te permitir uma menor flexibilidade ali, né? Ou, assim, o que eu quero dizer é, vocês conseguiram atingir tudo que vocês queriam em termos de prototipação e de componentes, ou acabou limitando, em alguma forma, essa flexibilidade de criar um design realmente customizado para o cliente? Eu vou até complementar essa sua pergunta, porque eu tinha anotado um negócio bem parecido, porque parece muito legal vocês falando, né? Acelerou o time, ou minimamente assim, tem uma expectativa de aceleração muito grande, curva de aprendizado baixa, você falou de personalização, e normalmente essas coisas elas andam meio de forma oposta mesmo, né? Quanto mais a gente consegue ferramentas que aceleram muito,
elas normalmente são meio engessadas e às vezes você não consegue personalizar muito, né? Então eu também, enfim, né? Esse era o complemento da pergunta. E aí? Eu não vejo muitos problemas em utilizar o Material UI. O tipo de sistema que a gente está trabalhando, ele não tem que ser tão disruptivo em termos criativos, mas de interface, né? De interface, mas não é nem de comportamento em si, é de estética. Uhum. De comportamento, eu acho que a gente, às vezes, tem alguns comportamentos que são mais complicados, mas mais pelo tipo de negócio que nós estamos atendendo nesse momento. Um dos problemas que eu vejo e que a gente está enfrentando agora é de que a biblioteca ela tem componentes que são pagos. E hoje nós estamos usando a versão gratuita. Então, assim, acho que isso é um limitador, né, Lilian? Eu acho que sobre esse tópico, assim, eu acho bem importante também, tipo, designer e desenvolvedor front-end, no caso, andar junto, assim, sabe? Eu acho que com certeza a gente vai chegar num ponto que vai ter uma estilização ali que dá para fazer, sempre dá, mas ia generar muito tempo pro time e meio que não é isso que a gente está esperando, né? A gente estava querendo uma coisa mais rápida, que o pessoal consiga pegar rápido, então é sempre bom a gente ter esse diálogo para ver se realmente vale a pena, né? A gente ir tão fundo a nível de customização para chegar no meio termo ali. Eu acho que isso é o mais importante quando a gente usa bibliotecas assim que a gente já está recebendo bibliotecas de componentes, né, que já são meio engessadas. É porque tudo é um trade-off no final das contas, né? Entre o custo realmente do tempo que o time vai gastar e a personalização que a gente vai aceitar, né? Às vezes eu vou aceitar um negócio um pouquinho menos personalizado justamente porque eu quero acelerar o meu time. Sim, eu acho que como a gente está criando os primeiros componentes agora, o grande desafio, eu acho que é nesse início, né, para a gente chegar em componentes que atendem a demanda do cliente, o nível de personalização, porque a gente vai conseguir reutilizar isso futuramente. Então, acho que a tendência é a gente ter uma biblioteca de componentes no nosso software que a gente vai reutilizar, e aí esse problema não vai ser tão latente, né, porque a gente já vai ter passado por esse momento. Mas é isso, acho que a gente tem que sempre pôr a balança ali, né, o que vale mais a pena. Uhum. Então, assim, né, eu entendi que a gente está falando que né, uma escolha mesmo entre personalização, às vezes, e aceleração. Mas vocês veem, assim, produtos, por exemplo, é muito customizado, é melhor não começar com Material UI? Ou vocês ainda assim veem e falam assim, não, ainda assim, às vezes, vale a pena tentar? Então, eu acho que é muito difícil a gente partir, assim, para criar um front-end novo, assim, sem ter um auxílio de alguma biblioteca, assim, sabe? Eu acho que, nesses casos, assim, o que tem que ser feito é a gente utilizar a biblioteca e tirar um tempo mesmo para customizar eles, para deixar do jeito que a gente quer e talvez criar uma biblioteca de componentes até própria, né? Que seria uma coisa muito útil, assim. Poderia ser utilizada em outros sistemas, dependendo da escalabilidade do negócio e tal, mas eu particularmente acho improvável a gente criar componentes front-end e tal sem auxílio, assim, de alguma dessas ferramentas, sabe? Talvez quando for muito customizável a gente pode pensar na versão paga, alguma coisa desse tipo. Eu acho que depende do contexto. Do nosso contexto de consultoria, isso faz muito sentido, assim, né? Iniciar um produto a partir de uma biblioteca. Normalmente a gente precisa entregar relativamente rápido e com qualidade, né? Qualidade é o mínimo, mas tendo auxílio de uma biblioteca, você já tem uma estrutura ali montada, que já foi testada, que já foi realmente utilizada. Agora, quando você começa do zero, as chances de errar em coisas mínimas são muito maiores e aí você vai demandar um tempo muito maior também do time, né? Eu acho que depende também do tamanho do time, por exemplo. Nosso caso, dentro desse time, só tem eu de designer. Então, assim, as minhas demandas não são só em interface, tem demandas de discovery, tem reuniões de negócio, tem várias outras atuações também dentro disso. Se tiver um designer focado nisso, talvez seja uma boa iniciar uma biblioteca do zero, mas assim, aí depende também de ter um desenvolvedor com esse mesmo objetivo. Então, acho que é muito relativo, mas para um contexto em que a gente precisa começar de forma mais sólida e rápida, faz muito sentido ter o Material UI, porque a gente consegue customizar, por exemplo, borda, espaçamento, grid, cor, fonte. Então, assim, a variedade de customizações dentro disso é muito grande, sabe? Entendi. Eu fiquei com uma curiosidade. Vocês chegaram a olhar outras bibliotecas semelhantes ao Material UI? Olhamos. Qual? Não, eu não lembro muito bem quais as outras que a gente olhou,
mas nós olhamos da Atlassian e olhamos do Angular também. Leleu, se você quiser falar um pouco a gente olhou o Angular Material quando a gente ainda estava no contexto do MVP, mas quando a gente, como eu tinha falado, né, quando a gente tomou a decisão de seguir para o React, pelos motivos que eu já até comentei, a gente descartou, né? E acreditamos que o Material UI, por ser focado em React, os componentes serem em React, seria o que mais faria sentido para a gente também, né? Tinha algumas outras, né? Sim, uma biblioteca que eu vejo bastante também, que eu já usei bastante para facilitar o desenvolvimento de front-end é a do Bootstrap, né? Mas a do Bootstrap, ela atende qualquer tecnologia front-end, né? Ela não é focada numa tecnologia específica. Então, acho que para vocês, no caso que vocês já estão usando o React, usar o Material UI, que é uma biblioteca feita para React, usando componentes React, tem várias vantagens, né? Vantagem de desempenho, de performance, dele usar componentes do React, vantagens também de um ecossistema e de uma comunidade que é bem engajada e focada no framework do React, né? O Bootstrap seria algo mais amplo. E eu acho que também entra um outro ponto que é mais subjetivo. Eu lembro que quando eu olhava, né, para projetos pessoais, assim, eu não queria começar trabalhando fazendo todos os meus componentes na mão. Então, eu sempre olhava uma dessas bibliotecas. E o Material, ele é muito próximo da estética ali do Google, né? Porque ele usa o Material Design da Google. E o Bootstrap tem um visual um pouquinho mais diferente, então é uma opção, às vezes, mais subjetiva também. Sim, eu tava pensando justamente nisso mesmo, porque tem uma outra biblioteca, né, que é o Design, que inclusive alguns times aqui da DTI utilizam. Mas pelo Material, né, o UI ser baseado aí no Material Design do Google, eu boto fé que tem esse aspecto, sim, né, de ser talvez um pouco mais familiar, não sei, pra gente. E sem contar que é do Google, né? Enfim, tem com certeza uma comunidade uma documentação muito boa, uma comunidade de suporte muito grande, né? Então, enfim, e com certeza existem várias bibliotecas que dá para ser usada, né? Sim. Mas, né, a escolha do Material UI aí, enfim, com certeza tem várias bibliotecas que podem ser usadas, né? Para quem não conhece muito do Material UI ou dessas bibliotecas, basicamente você importa isso para dentro do seu projeto, né? Configura ali algumas coisas, o Leleu até estava comentando aqui sobre temas e tudo mais, que a gente pode entrar mais, mas a própria documentação, que é muito rica, né, ela permite que você facilmente veja ali como implementar aquele componente específico para dentro do seu código. Por mais complexo que ele seja, você consegue só copiar um pedaço de código ali, adaptar ele para o seu contexto e já usar um componente pré-pronto ali, né? Inicialmente, quando a gente vê assim, quando a gente usa também, os impactos são reais, né? Assim, imediatamente agiliza muito o seu desenvolvimento. Vocês conseguiram medir ou ter uma impressão real do quanto que isso ajudou o time de vocês a agilizar as entregas, agilizar o desenvolvimento, em comparação a não utilizar uma biblioteca dessa, ou usar uma outra biblioteca que não atenderia tão bem? Então, basicamente isso que você falou mesmo, né? Lá tem toda um guia de como fazer para utilizar a ferramenta, então a gente tem que instalar primeiro as dependências necessárias, e assim a gente já consegue, sei lá, usar uma tabela, usar um botão e tal. E no início, assim, a gente já viu que a gente tinha possibilidade de padronizar algumas coisas, né? Então o tema foi uma delas. A Bruna já fez uma paleta de todos os temas que a gente utilizaria, as cores primárias, as cores secundárias, as cores de botão, cor de botão desabilitado, hover e tudo mais. E eu trouxe isso para o nosso código. Então, no momento, quando a gente vai definir uma cor em um botão, a gente não coloca lá o hexadecimal da cor. A gente coloca o nome da cor, que já está mapeado. E isso é muito importante, porque pode ser que a cor mude em algum momento. O cliente fala, eu acho que esse verde está muito claro. Queria que fosse um pouquinho mais escuro. Nesse caso, a gente teria que trocar todos os lugares que tem essa cor, para a cor original. E no momento, nesse caso, não, né? Do jeito que a gente fez, a gente vai lá no nosso dicionário, digamos assim, de cores, e troca a cor, e a gente consegue que isso vá para todo o código. A gente tem a mesma coisa com tipografia, a gente tem todas as tipografias mapeadas já, e quando a gente vê no Figma lá que é um subtitle 1, a gente coloca no código um subtitle 1 e já consegue a fonte exata, né? A gente não precisa de ficar
definindo qual é a fonte em vários componentes. Elimina também alguns erros que geralmente acontecem no desenvolvimento, passa ali no despercebido. Facilita muito o processo de validação também. Depois que eles desenvolvem, normalmente a gente tem uma etapa de validação, né, do que foi desenvolvido. É muito mais simples para identificar erros e para fazer essa comunicação de como que deve ser a solução, assim. Então, sei lá, essa cor aqui está errada, só usa essa que é com esse nome aqui. E eu sinto uma diferença muito grande também quando eu vou validar componentes que já existem e componentes que a gente teve que criar, assim. A validação dos que já existem normalmente são mais rápidos, sabe? É porque, querendo ou não, a gente teve que criar algumas coisas também, esses componentes. A gente vai reutilizar eles, né, dentro do sistema, mas eles tiveram que ser criados do zero, porque não existiam dentro da biblioteca. E esses componentes que a gente cria do zero, eu sinto que leva mais tempo, sabe? O processo de validação mesmo. Acho que, às vezes, é um pouco mais complicado também para os desenvolvedores pegarem. Agora, com a biblioteca, a gente ainda não teve o caso de entrar outro designer dentro do time, mas eu acho que até mesmo para os designers é mais simples, porque já chega, tem tudo padronizado, já sabe mais ou menos as diretrizes que tem que seguir, então é mais rápido o processo de entrada também de uma pessoa nova dentro do time. Então, assim, esses impactos são muitos, né? Tipo assim, para quem gosta de converter esses impactos aí financeiramente, né? O número de horas trabalhadas que você vai economizar com facilitar o trabalho do designer de construir interface, facilitar e diminuir a quantidade de erros que você vai ter na validação, né, e de necessidade de refatoração de código. Agilizar a entrega também, porque a documentação do material está lá pronta para você consumir e aprender super rápido como usar um componente, né? Isso tudo deve agilizar muitas horas de desenvolvimento que se convertem naturalmente num custo-benefício muito melhor, né, pro cliente. E eu fiquei curioso com esses componentes customizáveis. É algo que foi ou está sendo muito frequente no projeto de vocês? E como é que funciona isso tecnicamente, essa parte de construir componentes customizáveis? É uma parte complicada? Eu acho que é algo que muita gente fica com medo quando vai usar uma dessas bibliotecas de não conseguir customizar muito, né, personalizar. Eu acho que os componentes customizáveis, eles estão sendo meio que a junção de vários, digamos assim. Pode ser que numa listagem a gente vai fazer uma listagem usando cards do Material UI, e em cada card a gente vai colocar um status, um tipo, um nome, alguma coisa desse tipo. E isso seria o nosso trabalho de customizar o componente. Agora a gente já tem essa listagem feita, a gente desenvolveu ela utilizando os componentes, né, mas fizemos do zero. E a gente vai utilizar essa listagem amplamente em outros contextos. Então a gente não vai ter que fazê-lo de novo. A gente criou uma forma genérica de você enviar os dados e ele montar a listagem do jeito que você quer. Então, acho que esse é o contexto de utilizar, de customizar componentes, né? A gente não cria nada do zero, a gente junta vários componentes para criar um componente nosso, digamos assim. Entendi. E aí a gente está falando muito sobre os componentes, né, sobre criar componentes, sobre reutilização e tudo mais. E aí tem um tema que eu acho que é legal só a gente dar uma passada rápida por ele, que é o design system e por que, enfim, se o que vocês fazem é um design system ou não. Então, não é um design system, porque os componentes, eles ainda estão nichados no nosso contexto, por mais que a gente tenha componentes nossos ali no contexto do nosso sistema, a gente ainda não utiliza ele amplamente para outros contextos, para outros sistemas. Acho que é até uma ideia, a gente gostaria que se tornasse no futuro. A gente gostaria que esses componentes nossos se tornassem uma biblioteca de componentes para que tudo do nosso contexto possa utilizar de lá. Então, basicamente, eu acredito que essa é a diferença, né? A gente está usando uma biblioteca de componentes para criar os componentes do nosso contexto. Para isso se tornar um design system, a gente precisava que esses componentes virassem uma biblioteca de componentes para outras pessoas utilizarem também. Eu acho que, como o Léo falou, é realmente um desejo. A biblioteca hoje que a gente utiliza, né? O Figma permite que outros projetos estejam dentro da mesma biblioteca. Então, por exemplo, a gente consegue criar variantes, paletas mesmo de cores para sistemas diferentes e só selecionar de acordo com cada sistema. A gente até iniciou essa biblioteca junto com outro projeto de um outro cliente. Então, a gente tinha paletas de cores muito diferentes, só que ainda não tinha uma funcionalidade dentro do Figma que permitisse a gente alterar a fonte dentro da mesma biblioteca. Então, ter mais de um tipo de fonte
sendo editada ao mesmo tempo dentro de uma mesma biblioteca. Isso é uma evolução do Figma. Mas, assim, quando nós definimos para utilizar essa biblioteca do Material Design, era pensando muito nisso também, de que os times não tivessem que criar componentes sempre do zero. Então, entre times, a gente conseguir reutilizar componentes. Acho que, como o Lorel falou, está muito distante de um design system ainda, mas acho que a gente já está estruturando uma boa base para conseguir validar algumas questões, até de interação entre design e desenvolvimento, né? Para a gente conseguir estruturar no futuro um design system mais geral, assim. Entendi. Assim, pessoal, eu achei que foi bem interessante aqui a gente ver o Material UI implementado na prática, de fato, né, num time. Acho que o que a gente falou faz muito sentido de ser sempre uma escolha, né, entre aceleração realmente do time, né, em curva de aprendizado e customização. A gente tem sempre, né, que ficar... Às vezes a gente acelera muito, mas a gente acaba perdendo um pouco na customização. A gente fala muito sobre isso aqui no Entre Chaves, em vários episódios a gente chega em alguns trade-offs como esse, né? Por exemplo, né, quando a gente fala sobre low code, é uma camada de abstração, assim como o Material UI né, uma camada de abstração que a gente está facilitando o trabalho dos devs, mas a gente está, né, de um outro lado, engessando um pouquinho ali a parte de personalização e customização. Então, no final das contas, eu acho que é sempre esse trade-off, mas é muito bom ver as coisas, né, as tecnologias implementadas na prática e ver, né, os desafios reais que os times sofrem com isso. Eu tenho a impressão que esse processo de decisão é sempre uma linha assim, entre o quanto de abstração você acha que pode se encaixar ali no seu projeto, sabe? Então, eu imagino assim, uma linha que vai de muita abstração, né, que seria um no-code, ou uma IA que vai gerar seu site, ou aqueles sites pré-prontos que você só muda a logo e a cor e está pronto, né? Até uma camada de pouquíssima abstração, em que você precisa de muita customização, muita performance, e você tem que mexer ali no bit para conseguir o resultado que você quer, né? Então, assim, Material é um exemplo bom de que em alguns projetos tem ali esse é o momento que você consegue encaixar ali a abstração. Seria facilitar bastante ali a questão da criação dos componentes e tudo mais, mas eu acho que sempre vai depender do projeto, né, para você achar onde que ele se encaixa nessa linha. E é legal você falou, né, alguns atributos do projeto que possam, né, fazê-lo se assemelhar mais a menos camadas de abstração, né, a mais customização, quando realmente eu preciso de uma performance muito alta, ou eu preciso de funções extremamente específicas, né? Mas normalmente num CRUD básico, que, enfim, muito projeto, por mais que, claro, existe muito além, né? Mas a base está ali num CRUD, já faz muito sentido utilizar essas bibliotecas para acelerar, ou utilizar um low-code, ou utilizar uma IA, né, que vai gerar tudo e pronto, e acabou, né? Uhum. Eu acho que vai já encontrar aquele meio termo ali que atenda para todos os contextos envolvidos, né? Exatamente. Bom, galera, então é isso. Muito obrigada pelo papo, foi massa demais. É isso, até a próxima. Valeu, tchau. Tchau. Tchauzinho. Valeu.